Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Exercício na Dose Certa, nosso segundo episódio, e hoje nós vamos falar em um tratamento para a pessoa com condições musculoesqueléticas ou doenças reumáticas, falando da modalidade de exercícios aeróbicos ou corrida de rua barra caminhada. E para isso, estou aqui com um convidado mais do que especial, professor Fabiano Pezzi, profissional de educação física, especialista em fisiologia do exercício, aluno da primeira pós-graduação em corrida de rua do Brasil, corredor desde a década de 90, Pouco tempo. da época ainda que a gente chamava corrida de rua e caminhada como Cooper. Então, vou levantar essa bola aqui para o meu amigo e parceiro Fabiano. Fabiano, começa falando aí desse Cooper e da tua história, meu amigo. A voz é sua. Cara, que honra. Quem diria nós aqui, né, Jobs? Para quem não sabe, nos chamamos carinhosamente de Cocada Jobs. Isso aí um dia tu descobre e não estranhe que a gente vai conduzir assim. Década de 90, Jobs, a gente saía para treinar corrida de rua pela ideia da melhoria do condicionamento físico. Que o Dr. Cooper, na época, por isso a modalidade se chamava Cooper, fazia um trote hoje em dia. O cardiologista americano Cooper começou a promover a modalidade corrida de rua como um grande auxiliar à melhoria do coração das pessoas. Sim. Ele introduziu primeiro no exército americano e depois começou a divulgar, escreveu uma obra importantíssima e aí, mundo afora, a coisa aconteceu. E era assim que a gente fazia, pô. Ligava o cronômetro, não tinha GPS na época. Vamos nessa. Vamos embora, juntava os amigos no parque lá em Porto Alegre, no Parcão, e saía para treinar. Naquela época se jogava muita bola, né, Cocada? Sim. Aí, Meio da rua podia. total, aí a preparação era na corrida de rua e de lá para cá, Explodiu. o que era preparação física se tornou uma modalidade esportiva que agora nos anos 2000 se desenvolveu bastante. Sim. E que há 14 anos, 15 anos atrás, eu percebi essa conciliação de uma paixão a uma oportunidade de ter o próprio negócio. Foi quando a Go Runner surgiu como ideia, se desenvolveu, e de lá para cá, aí sim, em novembro de 2010, a Go cresceu como uma maneira de auxiliar adultos que querem sair principalmente do Sedentarismo, sim. por meio dessa modalidade maravilhosa, simples, não é que seja fácil, simples de se desenvolver de forma segura para quem faz o passo a passo direitinho. De lá para cá, Jobs, como tu bem falou, tanto eu quanto os professores da equipe, a Mari e o Rodrigo, a gente está na primeira pós-graduação de corrida de rua do Brasil. Do Brasil. Olha só começou quanto agora tempo, né? em 24. Tanto é o tamanho da corrida de rua. Criou-se uma necessidade do especialista em corrida de rua. Total, total. E a gente não poderia ficar de fora dessa, obviamente. Aqui no Rio Grande do Norte, somos os únicos Que nessa participam. pós-graduação. Exatamente. Ou seja, a gente tem aqui no RN a única assessoria de corrida de rua que está se especializando para atender melhor e cuidar Sim. do seu cliente, do seu aluno, como vocês gostam de chamar na Go Runners, pupilo. Fabiano, ele é o líder da Go Runners, né, que é uma escola de corrida para pessoas que acreditam que não conseguem correr, né? E a gente tem vários mitos a respeito de não conseguir correr, ou eu não vou conseguir caminhar, ou eu vou piorar, ou enfim. E aí, Cocada, eu queria perguntar a você o seguinte: naturalmente, eu acho que deve ter alguns mitos dessas pessoas que procuram vocês, né? Eu consigo. E a gente começou o nosso episódio aqui falando que a gente vai falar sobre a modalidade de exercício aeróbico, corrida de rua, como tratamento também para as doenças reumáticas e aqui em especial a fibromialgia. Mas, antes disso, eu quero levantar essa pergunta para o Cocada Jobs aqui, meu parceiro. Fabiano, como é o passo a passo? Eu cheguei hoje.
Bom dia, Fabiano. Sou Bruno. Tô querendo iniciar a caminhada e corrida de rua. Conta pra gente entender melhor e desmistificar esses mitos, essas crenças limitantes que muita gente tem. Existe uma diferença gigantesca entre correr e sair correndo. Sim, Eu saio correndo, eu saio correndo. Poxa, sacanagem. Oi, Priscila. Eu saio, tá valendo. Chegou quem manda. eu saio correndo atrás de um ônibus. Quando eu tô atrasado, ele tá na Sim, parada do ônibus, eu saio correndo com a minha sacola sem técnica cumprindo uma nenhuma. tarefa. Corre de um cachorro no meio da rua. Exatamente. Sem técnica. Correr, eu tenho a técnica para desenvolver. E o que as pessoas, como tu bem falou, né? Um dos mitos é ter medo, não é para mim. Quando eu vejo alguém correndo, eu subo um lance de escada, eu fico ofegante, então aquilo que eu tô vendo eu não consigo fazer. Sim. É porque essas pessoas não sabem que existe uma técnica, Uhum. um passo a Passo a passo passo. para tu executar e conseguir se desenvolver. Então, assim, Cocada, a escola de corrida Go Runners se desenvolveu justamente porque encontrou um caminho seguro, tranquilo, que a pessoa não cansa no início e começa já no dia um a acreditar que ela consegue fazer. Sim. Tudo porque, e é aí uma palavra que tu gosta de usar muito, dose. Dose. Encontrar a dose para aquela pessoa, para a necessidade dela, porque ela pode e precisa fazer naquele dia. Ou seja, se tu for correr no dia 1 10 metros, é isso. Tá bom. Para o outro é 50, para o outro é 70, 100, 200. Cada um tem a sua dose. A sua experiência anterior Com aquela modalidade, com aquela tarefa, será conversado antes desse primeiro estímulo para o professor entender. entender qual o caminho. Então passa por uma filmagem aonde junto com o aluno que vai fazer o primeiro treinamento, avalia ele mesmo o que ele está fazendo, para ele entender como eu sei fazer e depois ele comparar com o que ele fez no dia 1 já. Sim. Então, essa abordagem já quebra de cara o medo e traz segurança para a pessoa se desenvolver na modalidade. E você falando, Fabiano, eu tava pensando aqui, existem várias técnicas da gente entender como é que eu sei que você que está aí nos assistindo está realizando um esforço desproporcional e ou perigoso, né? Como você falou, às vezes a gente conversa, né, nos bastidores, a pessoa fica ofegante, a marcha dela altera, o ritmo muda, isso tudo vocês já avaliam nesse primeiro momento para poder dizer, ó, vai mais devagar, mexe mais os braços, cuidado no joelho, ó, o tornozelo. Conta um pouquinho para a gente da experiência que vocês têm. Já ficou muito claro para mim que essa dose que a Gol usa é a dose que a gente também usa para esse paciente com dor musculoesquelética e com fibromialgia que a gente vai falar mais à frente. Por quê? Porque é aquela dose que eu não quero irritar dor muscular de início tardio na corrida, e a gente não quer piorar a inflamação do nosso paciente reumático, piorar sono, piorar a fadiga. Então conta um pouquinho assim, tô aqui na pista de corrida. O que é que o pessoal da Gol assim, ó, tem cuidado com isso, com isso e com isso. O que tu, Que desculpa, que são os diferenciais de uma prescrição orientada. tu acabou de desvendar o porquê que a gente está aqui. Nós estamos aqui em companhia justamente pela forma como a gente conduz a orientação dos nossos alunos. Então, a fibro requer essa necessidade Sim, e a corrida também. Por quê? 7 a 8 pessoas em cada 10 que correm se lesionam, justamente porque ultrapassam a dose necessária no momento para aquela... tão alto assim, Fabiano? É, Jobs. Isso aí eu comprovo na pista o que a ciência nos informa. Bate, né? Bate, Casa. bate. Então, assim, para tu ter uma noção, no contato no WhatsApp eu já consigo identificar a pessoa que ultrapassa o limite e eu já oriento antes. Ó, Cuidado. aqui tu vai ter que recuar um pouquinho, porque senão tu vai começar e vai te machucar e não adiantou nada a orientação. Muitos, os mais afoitos, já desistem aí.
mas os que gostam de uma boa orientação, Tá pagando por, entendeu? foi atrás, né? Entendeu? E aí, os que se predispõem, Jobs, conseguem perceber na prática, sentem na pele, aquilo que foi orientado no WhatsApp. E vou te dar um exemplo para ilustrar bem a pergunta que tu fez. Eu costumo, depois da filmagem, conversar com a pessoa, demonstrar uma pista pequena para a pessoa fazer o seu primeiro treino teste. Ela não sabe que está em teste. E ela não percebe, muitas vezes, que eu não dou orientação nenhuma. Que não vai ser o caso da Fibro. Mas Você deixa à vontade. vai lá, Natural. faz o que tu sabe fazer. Faz aí pra eu ver. E aí, Jobs, é impressionante como é normal, as pessoas saem correndo. Não tem técnica da corrida, saem correndo. E quando tu sai correndo, a primeira coisa que acontece, a pessoa percebe. Ofegante. Eu deixo ela perceber o errado na pele. E aí, quando eu noto, eu já peço para parar, peço uma caminhada de recuperação Certo. e, em seguida, a primeira instrução: diminui a tua velocidade. É nesse exato momento que a pessoa tem convicção: a corrida é para mim. Aqui no Nordeste a gente fala, sai correndo, é desembestado, para você que está ouvindo e nos vendo, né? E o que o Fabiano faz é educação, no caso, no meu caso, do paciente, porque é uma pessoa com condição reumática, e Fabiano do corredor, ele chama também os pupilos dele. É mostrar que é necessário um entendimento do que você vai fazer. Isso é um dos diferenciais. Então, e falando em diferencial, ou seja, a Go Runners, ela é uma prescrição de exercício físico, porque ele controla as variáveis, testa, funciona, não funciona. A experiência, né, que vocês têm, além da especialização que vocês fazem, dos congressos que vocês vão, enfim, da parte técnica que a gente sabe que vocês dominam, juntamente com a escuta ativa dessa pessoa. Fundamental. Eu costumo dizer, Cocada, que nós somos o eco dos Sim. nossos alunos. A gente só responde pelo que a gente percebe. E é impressionante que, vamos supor, se não tivesse todas essas pós-graduações e tal, é impressionante como essa afinidade dá certo. De perceber, de sentir a pessoa, o que ela fala com a fisionomia que ela está representando. Essa orientação, essa sensibilidade nos traz muito recurso para acertar. E normalmente a gente acerta muito porque a gente erra para menos. Errar para menos na corrida de rua, É na seguro, Fibro é também, eficaz. é seguro. Faz a pessoa ter vida longa na modalidade. Não é brincadeira não, Jobs. 70%, 80% das pessoas se lesionam na corrida, cara. O que você está falando aí bate com as pessoas com fibromialgia, porque Fabiano trouxe um dado aqui impressionante e preocupante, né? A cada 10, 7, 8 machuca. O que é que acontece? Você cria uma experiência negativa com o exercício físico. Não é para mim. Exatamente. É o que acontece com a fibromialgia. A gente tem dado também, assim como o Fabiano trouxe, que as mulheres com fibromialgia, quando escutam ou leem a palavra exercício, elas sentem sentimentos negativos, como medo, incapacidade, porque tiveram uma experiência ruim. Porque justamente é isso que acontece. Quando a gente proporciona, a gente medica uma dose alta, digamos assim, né, de exercício, é natural que ela, eu sempre falo ela porque é a maior prevalência, tá bom? Mas existem homens também com fibromialgia, tá? Piore. E ninguém em sã consciência vai para um lugar onde ela piora aquilo que ela ou ele combate uma vida inteira. Não vai acontecer, né? E quando a gente começa a falar desse lado de dose e resposta, da corrida para sedentário, da corrida para quem está querendo uma melhora de condicionamento físico, a gente pode entrar na alçada dos benefícios, né, Fabiano? Boa. Que essa modalidade proporciona, melhor dizendo. Eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre esses benefícios. Eu estou aqui ouvindo o Bruno e o Fabiano sobre corrida de rua, exercício aeróbico. Bruno inicialmente falou que era tratamento, e lá na frente a gente vai falar mais. Mas eu queria que o Fabiano desse focasse assim, tudo bem, eu entendi o que o Fabiano falou, eu entendi que tem um método, entendi que tem um cuidado, que tem uma prescrição. Aí a pergunta é, por que eu devo fazer? O que mais... A porta de entrada para a corrida de rua é o emagrecimento, é a saída do sedentarismo.
fins estéticos e se tornar uma pessoa ativa. Ao mesmo tempo, a gente sabe que esse tipo de resultado não é da noite para o dia. Sim. E aí, o que a gente descobriu ao longo dessa jornada? Que os primeiros ganhos são na mente. A percepção de algumas coisas que ela não sabia. Por exemplo, Jobs, disposição. Ninguém vê. Eu acordo melhor. E ninguém tá vendo, só a pessoa tá sentindo. E quando ela tem essa percepção, eu tô mais disposta, automaticamente, opa, já cresce a postura. Aí vem a melhora do sono. Eu tô mais disposto porque eu tô dormindo melhor, que maravilha. E se eu comer melhor? Aí já vem como consequência, eu vou comer um pouquinho melhor. A minha ansiedade diminuiu. Jobs, o que tem de pessoas se curando da depressão com corrida de rua não é brincadeira. Exercício é tratamento carro-chefe. Tem revisão de literatura com isso que tu tá falando. Não é brincadeira. Eu tenho testemunhos fantásticos, mas deram o passo, que não é fácil. Não é fácil. Não é Pular o fácil. muro, romper a barreira. Não é fácil. Então, assim, Jobs, as pessoas vão emagrecer, elas vão ganhar condicionamento físico, elas percebem 30, 60, 90 dias, elas vão perceber isso. Mas os ganhos mentais, sem dúvida nenhuma, a autoestima que as pessoas conseguem perceber rapidamente é impressionante. E aí tem muito a ver, não por nada, repito, a gente está aqui, tem muito a ver com as pessoas de fibromialgia, com fibromialgia. Com a pessoa com fibra, você tava falando, aí eu fiquei pensando, o Fabiano tá falando de uma mulher com fibromialgia aqui. Ó, Melhor disposição. A pessoa com fibromialgia tem fadiga, tem um sono não reparador, às vezes tem um componente de saúde mental, depressão e ou ansiedade. em E decorrência da... em decorrência da. Quem não dorme direito, existe uma relação de piora da dor, que é um dos sintomas que apresenta-se com mais prevalência e queixas das pessoas com fibromialgia, normalmente as mulheres. E o exercício aeróbico é uma das ferramentas, uma das modalidades do exercício, que é recomendada pela EULAR, Fabiano, que é a Liga Europeia de Combate ao Reumatismo, o ACR, que é o American College Rheumatology, que é o Colégio Americano de Reumatologia, Sociedade Brasileira de Reumatologia. Caramba. Então, assim, as instituições mais sérias, elas recomendam para você que tem fibromialgia, exercício aeróbico, dentre eles, caminhada e corrida, treinamento resistido ou exercício resistido, que a gente conhece como musculação, e exercício de flexibilidade, os alongamentos. E aí você falando dos benefícios, todos os estudos que se propuseram a investigar o que acontecia com a pessoa com fibromialgia quando fazia exercício aeróbico, melhora sintoma. Qual é sintoma? O que o Fabiano falou é sintoma também da pessoa com fibromialgia. Ele não citou dor, né? Mas fadiga, que é a disposição, sono não reparador, ansiedade, depressão. Não é um sintoma, mas é um comportamento e dor. Então, você pega uma pessoa que diminui sintoma, que melhora condicionamento físico, e qual é o final dessa jornada? Melhora a qualidade de vida. Que é o que... Que é o que todo mundo busca hoje. Tal. Todo mundo busca um hobby, um exercício, uma atividade física que melhora a qualidade de vida. E qualidade de vida é muito amplo. Qualidade de vida é você brincar lá com o Pedro, com a Luísa, e jogar o seu botão sem sentir dor quando flexiona a lombar, a coluna. Coisa simples. Coisa simples do dia a Pra dia. nós. Pra nós. Mas para essa pessoa Caramba, velho. com fibromialgia, que às vezes literalmente não consegue levantar da cama, não consegue. Ir a um shopping, tomar um café por conta do exercício que ela tá fazendo, tá conseguindo fazer e tá sentindo na pele uma melhora. E tem um detalhe importante que a gente não mencionou aqui. Os tratamentos farmacológicos, num prazo de aproximadamente 12 meses, 40% das pessoas com fibromialgia desistem. Boa. Por quê? Não melhoram os sintomas,
E os efeitos colaterais são efeitos colaterais importantes. E aqui eu não estou dizendo para você parar de tomar sua medicação, Perfeito, não. Por perfeito, favor. Isso é perfeito, um dado. perfeito. E o que é que. Tá bom, Bruno, eu entendi essa história aí. Mas o que é que tem mais relevância, o que tem mais evidência? Exercício. Caramba. E o exercício aeróbico, a caminhada, barra e ou corrida, você, entre aspas, precisa de uma orientação. E ainda tem mais, Fabiano. Você falando da mudança da vida dos pupilos, da Gol, atividades físicas e exercícios físicos realizados em ambientes outdoors, ou seja, no meio da rua, tá bom? São mais prazerosas, têm maior adesão, Perfeito. né? A gente tá aqui no ambiente, no estúdio e tudo. Imagine se eu estivesse caminhando e correndo aqui, é um tipo de sensação, mas se eu vou aqui, ó, a gente vai aqui nessa avenida, ó, com sombra, com árvore, com pássaros, é outra história. Então, eu acho que, baseado em tudo isso que a gente tá falando, a corrida de rua não à toa explodiu, né? Que é uma coisa de fácil acesso. Eu não estou dizendo de fácil prescrição, né? Acesso. Tá aqui uma tenda, cheguei, me apresentei, né? E eu queria que a gente chegasse aqui num ponto para a gente desmistificar os mitos, né? Porque todo mundo pode correr, todo mundo. Eu acho que poder não é nem a palavra correta, consegue. Consegue. Eu acho que a expressão mais apropriada é: Fabiano, todo mundo consegue. Todo mundo consegue, Jobs. E eu vou te responder, vou tentar te Tá bom. responder conciliando com o que tu falou sobre atividades na rua. Uhum. Estudos antropológicos Porra, foi ela. Gostei. relevantes comentam sobre, e aí eu vou conciliar com o que eu falei sobre a mente também. Sim, Comentam sobre como os nossos ancestrais se desenvolveram. Eles se deslocavam como? Eles fugiam dos seus não tinha Uber, predadores né? Não como? tinha Não Uber. tinha Uber, cocada. Não tinha Uber. Então, assim, eles se deslocavam ao céu aberto e, ao mesmo tempo que isso ocorria, caminhando ou correndo, eles precisavam de estratégia, de planejamento. Sim. Porque eu preciso caçar para eu sobreviver, ao mesmo tempo me proteger dos predadores. Então, assim, Jobs, por que esses resultados outdoors dão mais sucesso? Porque é nosso, é Ancestral. ancestral esse É negócio. ancestral esse negócio. Então, qual é a conclusão dos caras? Lieberman comenta: se ajudou no planejamento e na estratégia dos nossos ancestrais, acreditamos que ajudou a desenvolver o cérebro enquanto eu corri e caminhava. E por que hoje isso não vai acontecer ainda? Então eles acreditam que essa modalidade, ainda hoje, e eu também acredito pelos feedbacks e resultados que eu Sim. percebo diariamente, que essa modalidade, Jobs, ela desenvolve ainda o nosso cérebro. Então, todos podem fazer pela técnica e pelos benefícios, devem fazer. É uma modalidade democrática Sim. que só com algum impedimento médico Ou recomendação, né? Ou cuidado com isso. que tu não vai fazer, porque do É muito contrário, difícil ter. muito difícil, Muito difícil. porque do contrário, a corrida ela é simples, não é fácil, repito, ela é simples de fazer. Como tu falou, né? Tá ali atendo, os professores te esperando, e quando tu não for, tu pode fazer na calçada, na quadra do teu bairro, na praça, enfim. Então, todos podem, Jobs. Todos podem. E isso que eu acho legal. Vou falar, Jobs, do nosso projeto. Isso que eu acho legal do Golfibro. Uhum. Porque a gente conseguiu conciliar. Se você reparou, eu tô aqui no papel de aprendiz sobre fibromialgia. Eu tô aqui, a linguagem eu tô aprendendo. Porque o expert é o Bruno.
E a gente, nesse momento, está conciliando as nossas expertise para entregar uma solução confortável para quem precisa de conforto. Sim. E isso, Jobs, eu te agradeço pelo convite. Como é que a gente não pensou nisso antes? Como é que a gente não pensou isso antes? Era para ser agora, era para ser agora, era para ser agora. Afinal de contas, fevereiro roxo tá Fevereiro roxo chegando. tá chegando. Se tu tá vendo em outro mês, a gente tá em janeiro aqui, em fevereiro roxo, aquela coisa toda. Enfim, era para ser agora, porque a forma como a gente lida com exercício tem muito a ver com a fibromialgia. Fabiano está na condição de aprendiz das condições musculoesqueléticas, especialmente fibra, e eu estou na condição de aprendiz de corrida de rua. E a gente idealizou o projeto GoFibro. O que é o projeto GoFibro? O projeto GoFibro é um projeto pioneiro no Brasil de caminhada e corrida de rua para você que tem fibromialgia, né? E quais são os cuidados que nós estamos tomando para nós atenuarmos, diminuirmos a chance de, por exemplo, piorar sintoma, né? Cocada de ovos. Primeira coisa, a gente vai fazer uma avaliação específica da pessoa com fibromialgia, que é o FIC-R. O que é o FIC? Sensacional. Quando o Bruno me mostrou isso, eu O fiquei que é o boca FIC? aberta. O FIC é um instrumento que avalia o impacto que a fibromialgia causa na pessoa, né? Então, tem domínio de função, de sintoma, de impacto global. Então, a gente vai saber como é que está a sua fadiga, o sono, qual é a relação que a fibromialgia tem, por exemplo, você não executar tarefas diárias, tarefas de trabalho. Além disso, nós vamos ter o cuidado, né, o cuidado excepcional de avaliar qual é a preferência da intensidade que a pessoa com fibromialgia, especializada e personalizada isso. Porque uma coisa interessante, gente, da gente falar, caminhar, se eu caminhar, o Fabiano caminhar, você que está me ouvindo caminhar, cada um vai ter uma percepção subjetiva de esforço distinta. Muito leve, difícil, extremamente difícil. Mas, Bruno, todo mundo caminhou a 6 km por hora. Intensidade é subjetivo, é específico. Portanto, um dos grandes diferenciais desse projeto, né, que a gente vem pensando já há um tempo, é recomendação para paciente reumático com fibromialgia, atendimento e supervisão especializada, personalizado. Tá o grupo, Dona Maria, Dona Elizabeth, você nessa velocidade, você nessa, você tantos minutos, você tantos metros, para fazer o quê? Para diminuir essa possibilidade de irritar sintoma. Bruno, quer dizer que quem tiver na Golfibro não vai piorar sintoma? Não. Pode acontecer. Mas todos os cuidados nós estamos tomando. Então, eu avalio a pessoa com fibromialgia de forma especializada, eu prescrevo. Fabiano já tem expertise da prescrição para pessoas sedentárias. Qual é o objetivo, qual é a meta a ser alcançada, né, Jobs? 30 minutos diários. E, Bruno, você sonhou com esses 30 minutos? Você Da sorteou? onde tirou isso? Recomendação do Colégio Americano de Reumatologia, Liga Europeia contra o Reumatismo, Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, a nossa meta é que você, ao adentrar na Golfibro, consiga realizar 30 minutos diários de exercício aeróbico. Pausadamente, de forma progressiva, tá? Bruno, quando é que eu vou saber que eu posso... Fabiano vai colocar mais 500 metros na minha planilha, ou vai aumentar mais 3 minutos, ou vai pedir para eu diminuir o pace. Gostou aí, pace? Pô, Estou aprendendo. o quê? Vai diminuir o pace. Irritou sintoma? Semana passada? Não. Sugestão de progressão de uma das maiores revisões de literatura do mundo. Aumenta 10% no esforço. E o que é esforço? É com ele. Metragem, diminuir o pace. E aí, isso tudo em conjunto para a gente proporcionar, mesmo em grupo, uma prescrição individualizada, especializada para a pessoa que tem fibromialgia. Porque, gente,
2,5% da população brasileira é diagnosticada com fibromialgia. E essas pessoas estavam invisíveis até hoje. Essa expressão, Até quando tu me hoje. disse invisíveis, cara, isso aí mexeu comigo. Escuto, leio nos estudos, tive a experiência agora, recentemente, avaliando as mulheres com fibromialgia no mestrado em reabilitação musculoesquelética pela Facisa, Faculdade de Ciência Saúde Trairi. Quando eu começo a fazer, pioro. Eu falo pro professor, ele não acredita. Ele diz que é manha. Ele diz que é Nossa, que besteira. falta de sensibilidade, né? E aí, Fabiano, eu queria aqui fazer um relato interessante. Essas pessoas, elas não se queixam mais da dor. Por Né? vergonha, por quê? Porque, primeiro, o que é que elas falam? Não adianta Bruno, falar. eu não vou me tornar uma mulher insuportável. Caramba. Existe uma escalinha chamada escala Ende de dor, que vai de 0 a 10. Seus vários sintomas, nós vamos monitorar. Tem um negócio, Fabiano, que a gente já conversou, tá? Que é o sintoma precipitante da mulher. O que é precipitante? É aquele sintoma que você que está aí me ouvindo, nos vendo. Bruno, para mim o pior é a fadiga. Nossa. Não, Bruno, para mim o pior é a dor. Cada pessoa, lembra, vou falar de novo, insisto, é individualizado, é personalizado, é especializado. Cada pessoa tem seu sintoma precipitante. Esse sintoma, a gente vai encher teu saco. Chegou? Como é que tá a tua fadiga hoje? Tal. E aí, dependendo de como esteja, nós vamos adequar a dose. Dor. E por aí vai. Então, a gente monitora antes da sessão de treino. E o que é que acontece depois? Ah, eu acho que eu piorei um pouquinho minha dor, Bruno. Fabiana, acho que eu piorei um pouquinho minha fadiga. Essa dose a gente não aplica mais. A gente vai mudar alguma variável, velocidade, distância, pace, para na outra sessão a gente acomodar melhor. E pode ter certeza, a gente encontra. Ou seja, Jobs, no método da Gol, na 36ª sessão de treinamento, saindo do absoluto zero, Certo? a pessoa corre 5 quilômetros. Na turma da Fibro, não é assim que vai funcionar. Não. O Porque o nosso... treino pode variar tanto 10% para cima, para Bom, mais, como regredir para adequar a dose. exatamente. Porque quais são os três pilares da prescrição de exercício para pessoa que tem condição musculoesquelética, e a gente está falando da fibra, tá? Controlar sintoma, melhorar a autonomia e melhorar a qualidade de vida. Então, ao longo de 90 dias, você foi todos os dias, esse é o nosso principal objetivo, retirar você do sedentarismo. Aliado a isso, nosso objetivo é, ao final desses 90 dias, a nossa meta é que você, em algum desses treinos, tenha percorrido, seja caminhando apenas ou caminhando e trotando, 30 minutos. Os 30 minutos são os 5 km da Gol. Perfeito. Naturalmente, terão pessoas que vão conseguir mais cedo e outras que vão demorar um pouco mais. Mas o nosso objetivo é aliviar os sintomas. E é possível, né? É possível sim, Não, aquela imagem que tu construiu, aquilo ali eu fiquei com boca aberta. atendimento. Com atendimento. Cara, me lembra, Jobs, lembra, eu tô na condição de aprendiz. Me lembra, Jobs, quantas semanas é importante tudo A esse número. gente, nosso método, assim, nas 12 primeiras semanas, imagina o seguinte, tá? Os sintomas, eles vão estar ali, tá? A minha palma da minha mão. O sintoma está aqui. A minha ideia é que ele chegue aqui, ó. É que ele reduza. E a minha qualidade de vida e a minha autonomia, que está aqui ou aqui, que ela venha para cá, que ela aumente. E esse sintoma venha para cá. Então, nas 12 primeiras semanas, qual é o nosso propósito? Reduzir sintoma, dor, fadiga, e melhorar o quê? Condicionamento, porque vai melhorar qualidade de vida e autonomia. E aí a gente chega adiante da 13ª semana, em seguida, a gente já vai tentar conseguir o quê? Vamos melhorar a parte cardiovascular, vamos tentar fazer uma quilometragem maior, mas isso é individualizado. Mas a gente precisa
estabelecer essas metas, até para a gente conseguir motivar, mostrar. Então, isso aqui que a gente está conversando, né, Cocada, é o diferencial. Quais são os diferenciais? Eu vou ter um atendimento especializado, eu vou ter uma prescrição especializada, eu vou ter um monitoramento de sintoma, né? É interessante, Fabiana, essas pessoas que eu tive contato, elas chegavam normal, elas abriam essa porta, né? Aqui por trás a gente tem uma porta de acesso do estúdio. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Aí eu ia mensurar a dor dela. Intensidade da dor, tá bom? Que é uma variável sensorial. Aí eu dizia de 0 a 10. Eliane, como é que você tá? 8. Oh, Caramba, 8? Se você olhar para a pessoa, você diz, não, essa mulher tá mentindo. Essa conversa. Não adianta ela chegar falando da dor dela. Muita gente não entende. Muita gente não compreende. E o que é pior, a maioria não acredita. os próprios familiares, por exemplo. Cônjuges, familiares, profissionais de saúde, Que espetáculo. Meu Deus. profissional que prescreve, que besteira, você tá aí boazinha. Elas falaram para mim, não foi ninguém que me disse não. Bruno, não adianta, eu vou chegar aqui chorando, tô com dor 8, cai sei lá, uma anilha, se incomoda. Caramba. Então, quem é que tem fibromialgia, que vai nos ouvir, que tá nos ouvindo, tá nos vendo, entende o que eu tô dizendo. Então, esse cuidado a gente vai ter, monitora o sintoma. Vai ter um dia que você vai lá só caminhar, viu? Contar umas mentiras, escutar outras e tá tudo certo. Por quê? Porque você tá com muita fadiga, você tá com muita dor e você não dormiu bem. Mas parabéns que você foi. E aí você não vai deixar de se exercitar. Tem uma coisa que é clássico. Tu vai ter dificuldade de ir, Sim, mas ao final dificilmente tu te arrepende de ter ido. exatamente. Então, como eu treino pessoas às 5 da manhã, difícil de acordar. Inclusive, tem um aluno de fibro às 5 da manhã, Jobs, a Ju Frazão, que Guerreira. quando viu aqui a nossa marca, ela vai às 5 da manhã e como tu tá me ensinando, eu já percebi que ela é uma guerreira. É. Já foi até com chuva. Então, assim, uma coisa que eu lembrei agora, que não dá para esquecer de falar, Jobs, quando tu listou atendimento especializado, prescrição individualizada, a turma é só para... Quem tem fibromialgia. Não haverá num primeiro momento a integração, isso é bom deixar claro, porque as Sem pessoas... ciúme, tá bom? Mas vamos nessa. É uma turma especialmente, o horário só para quem tem fibromialgia. Exatamente. O Bruno salientou isso desde o início para o conforto das pessoas, Sim, para o entendimento e para o acolhimento. Para exatamente. não haver constrangimento, para não haver comparações, para que a pessoa chegue lá sabendo que a linguagem é específica. Isso aí, quando tu falou, eu digo, tá fechado. Quase bati na mesa, mas o Matheus disse que não O era pra Matheus bater. disse que não pode Não bater, pode a bater gente na vai mesa. levar um carão. Eu ia bater agora. Pá. Então, o que é que acontece? Não, quando a gente idealizou o projeto, né, Fábio, a gente pensou só, tem que ser pessoas com fibromialgia. E aqui, por que é que eu estou agora falando, né, estou adequando o meu discurso? Porque eu já atendi homens com fibro. E a gente tem um projeto aqui de dança que não aceita homem. Hum? Não aceita homem com fibra, só as mulheres. Não acredito. Aí eu já tive contato com 3 homens assim, que falaram, ah, Bruno, tem, mas não aceita homem. Caramba. Então é a pessoa com fibromialgia. Proporcionalmente falando, existem estudos que apontam que a cada 8 mulheres tem um homem, tem outros que a cada 6 um homem, outros 15 um homem. O fato é, nós homens não procuramos tanta ajuda. Exato. Às vezes é um homem que é depressivo, ele tem fibromialgia, né? E ele não vai procurar, ele não chega no reumato, porque o reumato é quem dá o diagnóstico, é quem investiga, né? E são vários fatores aí que a gente podia mencionar aqui, né, agora. Mas é para pessoa com fibromialgia. Você quer ser atendido de forma especializada, você quer ter um acolhimento, você quer ter um direcionamento, você quer aprender como o teu corpo se comporta, esse é o local. Esse é o lugar. Que bom que tu salientou sobre os homens. É, Porque na Gol Fibro, nesse projeto, serão bem-vindos. sim, Pelo total, amor de Deus. total. Inclusive, existe a fibromialgia juvenil. Caramba. Existem adolescentes e crianças com fibromialgia.
eu atendo uma moça hoje, eu posso falar o nome dela, tá se tornando amiga, é Andréa, e a Andréa, ela tem artrite reumatoide juvenil. Ela era mocinha, né? E foi uma médica de São Paulo que diagnosticou, né? Então, ela é uma mulher que convive há 20 ou 30 anos com artrite. É uma mulher jovem, mas é uma mulher que foi diagnosticada. Então, fibromialgia, exercício para melhorar sintoma, exercício para melhorar a qualidade de vida, exercício para, de repente, devolver aquilo que você sempre buscou, né? Porque muitas pessoas falam assim, Bruno, eu queria a minha vida de volta antes do diagnóstico, Caramba. né? E outra coisa importante, a fibromialgia é uma condição que, se você cuidar, tratar, você consegue sim, na medida do possível, ter uma vida normal. Naturalmente, pessoal, tem muitas pessoas que realmente sofrem muito com os sintomas. A gente vê os relatos, em nenhum momento que a gente está atenuando, reduzindo, sobretudo desdenhando dos sintomas, existe sim um sofrimento, mas eu bato muito nessa tecla e eu queria até chamar a atenção, tá bom? Existem perfis que, às vezes, a impressão que eu tenho é que eles se aproveitam desse sofrimento para enfatizar a dor, enfatizar o sofrimento, enfatizar a invisibilidade, que é um conselho, a educação do paciente, está lá nas diretrizes. Não segue, não. Você vai piorar, Tu porque pensa. você não está em um ambiente, você não está colhendo informações benéficas para o teu tratamento. Isso não ajuda, isso é provado cientificamente, não é uma opinião de Bruno Cavalcante, não. É provado cientificamente isso aí. Então, se puder sair desse lugar, desses lugares, porque não te ajuda. Procura perfil que te ajuda. Procura perfil que te ajuda a tratar a dor, tá? Existem perfis bacanas Existem até 2 livros, e aí eu peço desculpa porque eu deveria ter trazido, mas é o do professor Liporassi e da Valquíria, tá? Ambos fisioterapeutas. O da Valquíria é Você Não É Sua Dor, Ah, do esse livro professor. tu me mostrou é E é sensacional, uma velho. colega, hoje mora aqui no Rio Grande do Norte, em Natal. E o professor Liporassi também, Rogério Liporassi, te ensina como você entender sua dor, te ensina que tu não é a tua dor, que você pode conviver com ela, né? Então, isso é importante, a educação do paciente. Na Golfibra, a gente vai ter, sim, alguns momentos com psicólogo, com nutricionista, com equipe multiprofissional para te ajudar a entender, para te ajudar a combater e manejar esses sintomas que a gente sabe que prejudicam um pouco a qualidade de vida dessas pessoas. Perfeito. Então, o projeto Golfibro está lançado, a gente vai lançar em fevereiro, né? Porque é o mês de atenção à fibromialgia, fevereiro roxo. Tá a gente aqui, Não né? por nada. Caracterizados. E eu queria, antes de encerrar, Fabiano, eu queria que você fizesse algumas considerações gerais, assim, Ah. sobre esse projeto, qual a sua expectativa, o que é que a gente pode deixar de último recado aqui para as pessoas. Natal, Rio Grande do Norte, na Petra Kelly. Depois a gente vai deixar o contato aqui, tá bom? Mas a gente tem hoje aí o início de um projeto que provavelmente nós, vai nos dar bons frutos, nós vamos colher bons frutos e, principalmente, acabar com a invisibilidade e conseguir ajudar essas pessoas que não têm uma orientação e acompanhamento especializado. Tu acabou de retomar uma palavrinha que me chamou a atenção quando tu me convidou para o projeto, que é essa invisibilidade. Isso para mim soou como provocação. Opa, vamos ajudar. Vamos ajudar. Eu não consigo nem imaginar a pessoa se sentir invisível. Meu Deus do céu. Então, para tu ter uma ideia, Bruno, no tempo que eu trabalhava lá na Academia PIC, na São José, Sim, começaram a chegar as grandes redes de academia em Natal. E eu tinha uma crença inabalável naquele momento. Ou a gente faz a diferença no atendimento, na entrega do serviço, ou nós vamos ser engolidos pelas máquinas. Porque a filosofia das grandes redes é exatamente essa, trazer um ambiente
qualificado de máquinas de última geração, climatização, uma arquitetura, um negócio bacana. Comunicação visual bonita, atrativa, ok, né? Tá tudo Tá bem. tudo bem. Mas é essa a entrega. Em contrapartida, aqueles que ainda se encontravam com uma academia de bairro, Sim. precisaria de uma outra maneira atender. E ali, a minha primeira ideia e sugestão foi: vamos começar a especializar os nossos professores. Desculpa, Matheus, se eu bati aqui na mesa. Vai levar E um essa vai, Matheus. Então, especializar e trazer estagiários que já pensam dessa forma. Demorou 20 anos, Cocada. E a gente vai colocar em prática na Go Runners. Esse projeto bonito, maravilhoso, Go Fibro, que foca em uma necessidade que muitos não dão atenção. E tudo que eu e tu sabemos fazer, o que melhor a gente entrega, Sim. é atenção e cuidado genuíno para trazer a harmonia para as pessoas. E quando tu falou em evolução, tu falou uma palavra sobre progredir em treinamento. Na Go, como iniciar de forma segura? Na Go a gente gosta de falar a expressão evolução harmoniosa. Harmonia é tu te sentir bem a cada passo. Preparado. E entender que essa preparação, ela cai como uma luva para ti. É um processo, né, Fabiano? Gradativo, cuidadoso. E por isso, mais uma vez, eu te agradeço pelo convite. Tinha que ser agora. Tinha que ser agora. Eu te agradeço porque a Go Fibro já é um xodó para mim. E a expectativa que eu tenho, eu vou me resumir a Natal, por enquanto. A expectativa que eu tenho é que em Natal nós nos tornemos rapidamente referência por abraçar principalmente os homens que não são abraçados. Também. Invisíveis. Então, assim, é para todos que precisam dessa evolução. Que projeto, Cocada Jobs? Parabéns pelos teus estudos. O Bruno é fora da curva na educação física. Se tu ainda não sabe, eu tô te dizendo agora. O Bruno é fora da curva, foi estudar coisas que a gente não estuda, foi entender na medicina muita coisa, estudar em livros de medicina, Jobs? Sim. Na reumatologia, né? Coisa que o professor de educação física não faz. Então, assim, méritos aos teus estudos, ao teu esforço, que hoje eu vejo, valeu a pena. E uma coisa para deixar muito bem claro aqui é, de maneira geral, os profissionais de saúde, eles apontam, né? Eles falam que o paciente às vezes não procura ajuda. E eu comprovei na pele, na prática, que se era assim, hoje não é mais assim. Estou aqui com meu celular, no modo silencioso, que o Matheus mandou. Avião. Desliguei, eu desliguei para não levar um carão. Eu desliguei para não levar um carão. Dá umas pauladas. Quando a gente anunciou nossa pesquisa com pessoas com fibromialgia no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte existem 78 mil pessoas diagnosticadas com fibromialgia. Caramba. Fora as subnotificadas, ou seja, as que têm e não foi diagnosticado. E entraram em contato comigo pelo menos 900 pessoas. Oh, maravilha. A gente divulgou, né? O UFRN divulgou no seu setor de comunicação. E muita gente eu não respondi. Porque não consegui. Eu interrompi meus atendimentos por 2 dias para eu poder atender as pessoas e poder encaixar na pesquisa. Não, Cocada, a pessoa que se sentiu atendida, quanto ela falou? É. Desabafou. Então, o que é que acontece? Nesse momento, eu entendi o seguinte. As pessoas com condições musculoesqueléticas e pessoas com condições reumáticas, digamos assim, com fibromialgia, elas procuram sim tratamento. A gente não proporciona tratamento. Não. E a maioria, tá aqui, tá tudo aqui, eu nunca nem apaguei. Eu comecei e piorei. Exercício não é para mim.
Se você tem essa ideia de exercício não é para você, a gente vai desconstruir isso. Porque, de fato, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E essa dose a gente vai proporcionando baseado na ciência e no teu resultado e no teu feedback e no que acontece no teu organismo, a gente vai adequando. E o que é mais engraçado, falando por experiência própria, porque eu já atendo pacientes reumáticos há pelo menos 11 anos de forma exclusiva. Quando a gente encontra a dose, o paciente não quer mais deixar de fazer aquilo. Então é provável que quando a gente encontrar aí treino intervalado, 10 tiros de 300 metros, você não vai querer sair dali mais nunca. Tua roupa vai chegar lá na Gol Fibra e vai fazer sozinho, porque senão não sinto mais nada. Deixa assim. Deixa assim. E a nossa meta é essa, encontrar uma dose, encontrar um caminho seguro, acompanhado, especializado, humanizado, para que você melhore a qualidade de vida, para que você melhore os sintomas, e principalmente para que você se sinta em casa, acolhido, abraçado ou abraçada por esse projeto que está começando e tem tudo para dar certo. A corrida tem uma provocação aí. E aí é para depois. Ela é apaixonante e dizem que quando o mosquitinho da corrida pica, ah, o teu desenvolvimento é natural. Então, passada essa fase da dose, da A gente vai pessoa ter se dor de sentir cabeça bem, com a a mulherada, gente vai começar a ter dor de cabeça porque elas vão querer correr mais. Eles vão querer correr mais. E aí, Jobs, vamos ter que desenvolver esse povo na corrida de rua. Correr 5 quilômetros, 10 quilômetros. Mas isso é uma outra etapa. Uma fase posterior. A corrida é assim, apaixonante. Mas é outra etapa. E tudo que o Bruno falou, tô de acordo, porque eu acredito Sim, que o caminho é esse. E a nossa sensibilidade para entregar essa dose vai ajudar muita gente. com certeza. É humanidade, conhecimento técnico, conhecimento clínico, né? Ouvir as pessoas, entender, porque para a gente tratar, cuidar, realizar o manejo do paciente com fibromialgia, a gente precisa entender da condição reumática dele ou dela, entender que a fibromialgia é uma síndrome, e pelo fato de ser síndrome, ela tem vários sintomas, dor, fadiga, sono não reparador. E tem um dado aqui importante para a gente finalizar, Fabiano. No Brasil, o tratamento que é realizado, a gente nem falou disso, né? Quais são os pilares do tratamento? Tratamento farmacológico, tá bom? Educação do paciente, que é toda e qualquer informação de empoderamento, informação positiva, informação de encorajamento, informação de conscientização da sua condição. Tudo isso é educação do paciente. E exercício físico. Dentro do exercício físico, a gente tem exercício aeróbico, caminhada, barra e ou corrida de rua. E no Brasil, 98% das pessoas, em um estudo com mais de 500 mulheres com fibromialgia, apontou que 98% fazem apenas o tratamento farmacológico. Caramba. E aí a minha pergunta, em um estudo 2020, por que que as pessoas não fazem? E elas me responderam, porque quando a gente vai, piora sintoma e a gente não quer voltar mais. E esse é o cenário. O cenário do nosso país é tratamento farmacológico. Tratamento farmacológico funciona para umas pessoas, para outras não. Tem muito efeito colateral. Insisto, não estou dizendo para parar de tomar medicação. Por favor. Não vai fazer esse recorte aqui de 30 segundos. Ah, o professor da educação física falou. Não, calma. Mas o fato é, o tratamento materializado no nosso país é o farmacológico. E aí eu não culpo o colega reumatologista ou o paciente. Vai lá, piora. É isso aí. Eu também, no teu lugar, não iria. Um lugar que piora meu sintoma, não vou. Mas a Golfibro vai ser e é diferente pelo fato da gente ter o diferencial de acompanhamento especializado, monitoramento de sintomas e tudo aquilo que a gente falou. Eu queria agradecer a participação do meu colega e amigo Fabiano Pezzi. Queria falar para você que, se você quer fazer parte do nosso projeto, você vai entrar em contato pelo Instagram Exercícios para Reumáticos ou pelo WhatsApp 987459655, que é o meu WhatsApp profissional, é onde eu respondo, onde eu converso com todas as pessoas que me procuram. E você vai falar assim, Bruno, gostaria de participar do projeto Golfibro. Lá
Eu vou te dar todas as informações. Nós vamos iniciar esse nosso projeto, caminhada, nosso sonho, no Fevereiro Roxo. É o nosso presente aí para você que passou até agora, sua vida inteira, de forma invisível. Fabiano Pérez, suas últimas palavras, pelo menos por enquanto. Já pensou no episódio 18º? Corrida de rua, não tem mais caminhada? Vai que, né? @GoRunners, tracinho aquele embaixo. Underline. Underline. RN. Conhece lá os nossos alunos e entenda como a gente trabalha. Eu acabei de me dar conta que a gente não fez o Instagram ainda da GoFibo. Calma, calma. Tá na hora. Deram uma risadinha ali nos bastidores. Foi. Eu olhei de rabiolo. Priscila tá aí. Minha consideração final é a seguinte. Temos uma missão focada, Jobs. Multiplicar a informação. Eu sei que tu já faz e faz bem feito, e quem te segue no Instagram, compartilha, salva o teu material, porque vê que tu é autoridade nisso. E agora é mais uma missão nossa, desse projeto. Multiplicar para essas 95% das pessoas que só tomam um remédio, que existe um caminho. Sim. E se tu tá nos vendo em outra cidade, nos acompanhe, que a gente vai ter que dar um jeito de ajudar você também, aonde tu estiver. Valeu, Jobs. Obrigado pelo convite. Valeu, Jobs. Então, gente, você que nos acompanhou aqui até o nosso final desse episódio, do segundo episódio do podcast Exercício Nada de Certo, o meu abraço e fica ligado para os próximos episódios desse podcast.